assim que a Carta Cidadã de 1988 foi entregue à sociedade brasileira, a classe dominante, por intermédio dos seus representantes, me refiro aqui em particular ao Delfim Neto, veio a público dizer que se aquele documento, tal como estava escrito, fosse cumprido, o Brasil se tornaria ingovernável. Ora, a Constituição Cidadã de 88, no que é essencial, que é a defesa da propriedade privada, da livre concorrência, do mercado, é a imagem e semelhança da classe dominante brasileira, que logo com o fracasso do milagre econômico, cuidou de pensar e estudar o modelo econômico, reformas econômicas que viessem enfrentar a crise do milagre, obviamente respondendo a ela com os preceitos neoliberais. De forma que eu, Antônio Macário de Moura, aqui no Conexão Marxista, nesse meu 4º vídeo a respeito da nova direita, aparelhos de ação política e ideológica no Brasil contemporâneo, de autoria de Flávio Henrique Calheiros Casimiro, vou tratar de mais 3 instituições de concentração do poder econômico, da ação política e divulgação dos ideais neoliberais, formado por toda a década de 80. Com esses 3 últimos, com esses 3 aqui, eu fecho a primeira parte do livro citado aqui, apresentado, que é o trabalho, a organização, a ação política da burguesia brasileira, visando a Constituinte de 88, claro, e as eleições de 89. Muito bem. Em primeiro lugar, eu vou tratar do Movimento Democrático Urbano, MDU. Em segundo lugar, eu vou tratar o PNBE. E, por fim, vou tratar de um terceiro chamado Frente Nacional pela Livre Iniciativa. Como todos os outros organismos que tratamos até aqui, baseado no livro do Flávio Henrique, o Movimento Democrático Urbano começou a se formar já no início da década de 80. Formado na década de 80, liderado por presidente da Bolsa de Valores, Eduardo Rocha Azevedo, e que tinha também lideranças da Bolsa de Valores de mercadorias, aliás, Bolsa de Mercadoria de Futuros, que formaram essa organização, articular essa organização junto ao empresariado brasileiro, claro, vale sempre repetir, visando a Constituição de 88, o processo da Constituição, a Constituição e as eleições de 89. Portanto, em 87, ele foi institucionalizado no dia 21 de abril e apresentava como bandeiras da instituição a luta pela defesa e direito da propriedade privada, da iniciativa privada, do livre mercado e a divulgação desse pensamento, que na realidade tem a ver com o liberalismo clássico, mas agora, digamos assim, temperado com o neoliberalismo, era, em segundo lugar, combater fortemente a presença do Estado na economia, como todos os outros que nós vimos até agora, tinham o mesmo papel. Claro, exigindo demissão de funcionários públicos, privatizações, reorganização completa do Estado. E esse período aqui, 1987, nós estamos em pleno governo Sarney. A UDR, que havia se constituído anteriormente como um organismo ligado ao empresariado do campo,
viu com grande satisfação, né, o nascimento do movimento democrático urbano, o qual ela veio se associar imediatamente, porque via no movimento democrático urbano, no MDU, a força e o papel, atribuía o papel de desmantelar pelas grandes cidades, principalmente em São Paulo, as comunidades eclesiais de base que vinham se esparramando pela periferia e juntando-se à luta dos trabalhadores na oposição, principalmente nas lutas sindicais. Esse era o papel do movimento democrático urbano, assim como a UDR, dizia Ronaldo Caiado, foi responsável por desmantelar as comissões pastorais da terra. Esse movimento cuidou de atrair a juventude. Assim que foi criado aqui em São Paulo, eles se empoderaram na liderança, né, da Escola de Direito da PUC de São Paulo, ligado ao Rotary Club, o senhor Ricardo Piragini, uma jovem liderança que teria o papel de fazer a ponte entre o UDR e o Movimento Democrático Urbano, e esse garoto foi encarregado de fazer esse trabalho de enfrentar o movimento de esquerda que vinha se espraiando pela periferia. O movimento democrático urbano, para além da UDR, também contou nas suas fileiras com a presença do movimento da ADD, Associação de Defesa da Democracia, e o Movimento Cívico de Reconstrução Nacional. Esses dois instrumentos que nós tratamos em vídeos anteriores eram organizados e comandados por militares graduados. Portanto, o MDU, mais a UDR, mais o Movimento Cívico de Reconstrução Nacional e a ADD, formavam esse grande instrumento de luta da burguesia brasileira, né, nascido aqui em São Paulo, visando, evidentemente, deixar muito claro, lutar por colocar claramente na nova Constituição, que era a batalha de imediato, os seus interesses de acordo com aquilo que ele entendiam como sendo um processo de retomada do crescimento com modernização do país. Portanto, evidentemente, é o discurso do neoliberalismo. A segunda entidade, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, a respeito dessa entidade, eu deixo aqui indicado, para quem quiser melhor compreender o processo, se aprofundar, essa obra do Álvaro Bianchi, Hegemonia em Construção, a trajetória do PNBE. Também nasceu na década de 80, por toda a década de 80, mas só foi se institucionalizar em 1990, exatamente no ano em que Fernando Collor de Mello assumiu a presidência da República. Esse grupo, esse agrupamento do empresariado, né, nascido em São Paulo, vinha de uma dissidência dentro da Fiesp. Esse grupo via que a Fiesp não estava, digamos assim, atuando como deveria, com a força e a organização que o momento exigia para fazer valer os direitos da classe dominante, tendo em conta, vale repetir, que o embate entre os trabalhadores vinha se aprofundando. Para a fundação da entidade, em 1990, antes mesmo, 3 anos, eles haviam convocado o ministro da Fazenda, Luiz Carlos Bresser Pereira, que substituiu o Dilson Funaro como ministro da Fazenda do governo Sarney, que havia fracassado com seu plano cruzado. E o Bresser Pereira, hoje um nacional desenvolvimentista convicto e crítico do neoliberalismo, tal como está sendo aplicado aqui, junto às lideranças do pensamento da base empresariais, dizia que o plano cruzado, que o governo Sarney, o empresariado, claro, dizia que o governo Sarney estava empurrando o fracasso do plano cruzado para a conta do empresariado. O empresariado devolvia, nas palavras do Bresser Pereira,
dizendo que o governo não tinha feito a parte dele, que teria que ter acelerado o processo de privatizações, teria que gastar só o que arrecada e demitir pelo menos 60 mil funcionários federais. E foi por isso que não deu certo. Evidentemente que esse grupo também trazia, se empenhava na formação em defesa da livre iniciativa, junto à Constituinte, com recurso de recurso e produção, do consenso, né, do empresariado em torno da defesa do que a gente vem dizendo aqui, da propriedade privada, da livre iniciativa, do mercado, essa ladainha aí do liberalismo, mas, digamos aqui, já com a tintura neoliberal, já incorporada pela burguesia brasileira nesse novo projeto. Processo de modernização, segundo eles. O PNBE era mais democrático, ele via que a partir dali era necessário uma nova forma do empresariado lidar com as lutas de classe que não tinha como evitar. Independente do padrão do enfrentamento, elas estariam ali e teria que contar com elas para poder se mexer agora, dentro de uma situação que não tinha mais uma força que segurava as de baixo e abria o Estado para o empresariado. O Estado ia continuar aberto para o empresariado, evidentemente, mais aberto do que fora, porém havia outras frações da sociedade concorrendo, inclusive nos cargos políticos, principalmente trabalhadores. Portanto, essa entidade, ela propunha uma aproximação com os trabalhadores, defendendo, né, junto à luta dos trabalhadores, digamos assim, né, da oposição, o aprofundamento da democracia em todas as instâncias do país, a economia de mercado, combatendo o abuso de poder econômico, melhor distribuição de renda, exercício da cidadania, opção pela negociação como sendo o melhor processo para a resolução dos conflitos, aceitação da diversidade como elemento enriquecedor dos processos de defesa do patrimônio material humano do país. Veja, se você levantou uma bandeira dessa aqui hoje, você corre risco de ser preso, né? Como comunista. Essa era a bandeira dessa entidade e que visava com isso incorporar os trabalhadores na luta pela cidadania, em torno da criação de um pacto social, né, junto aos trabalhadores. Claro, a CUT se aproximou, mas quem esteve sempre junto e até reproduzindo em forma de livros de reivindicação, isso que o PNB faz, colocava nas suas bandeiras, foi a força sindical. Mas quero dizer aqui, correr o risco aqui de afirmar que o primeiro documento que o Lula, o Instituto da Cidadania, que é hoje o Instituto Lula, se não me engano, viu? O Instituto da Cidadania elaborou para o Lula concorrer em 2002, chamava Um Outro Brasil é Possível. Aquele documento, a essência daquele documento é exatamente tirado daqui do que pensa esse agrupamento do pensamento das bases empresariais. Eu acabei de reproduzir aqui com relação à cidadania, a negociação com os trabalhadores, é a mesma coisa. Claro, na medida em que a campanha foi se desenvolvendo e o PT e o Lula percebeu que a vitória em 2002 era factível nas urnas, ele teve que se ajoelhar aos pés dos banqueiros e escreveu Carta ao Povo Brasileiro, que é muito diferente do primeiro documento. E, por fim, quero finalizar tratando da Frente Nacional da Livre Iniciativa. Esse grupo também nasceu dentro da Fiesp, e esse tem uma característica nova. Ele não pretendia ser um agrupamento de luta política fora do parlamento ou interferência junto, não. A batalha dele era só desse grupo, era apenas durante a Constituição, para fazer valer, claro, a mesma bandeira da propriedade privada, livre iniciativa, sociedade de mercado, e por aí vai.
Há mesmo quem diga, a oposição dizia na época, que isso aqui foi um lobby criado pelo o Mário Amato dentro da Fiesp. Você está entendendo? Para atuar, aliciar, evidentemente, influenciar, aliciar, como queira, aliás, as duas coisas ao mesmo tempo, os constituintes para fazer valer, evidentemente, os interesses da burguesia brasileira. Dizia eles que no conceito de empresa nacional teria que ser mudado a tributação, reforma agrária, saúde, educação, comunicação, buscando orientar o debate para a democracia, ou seja, esse para a democracia, entenda-se, a democracia deles, dos proprietários, uma vez que quando você vai ver o programa, em essência, ele é contra a greve, contra o direito de greve, ser reconhecido, é contra o funcionário público, é pela privatização, quer dizer, você entende? A democracia do neoliberalismo. Essa frente que a CUT, né, e a oposição da época viu como lobby, foi lançada pelo um alinhamento de fortes setores do empresariado no interior da Fiesp. Tinha a dimensão de um lobby final e arrasador. Olha o que diz a respeito dessa instituição. Muito bem, camaradas. O que acontece é que essa Constituição, que como nós dissemos aqui, já mostramos, a imagem e semelhança da burguesia brasileira, principalmente na flexibilidade que deixou em aberto, né, que manteve para fazer todas as reformas, era vista por outro da esquerda, né, por outro grande intelectual, professor José Paulo Neto, nesse livro, O Desmonte da Nação, o Balanço do Governo de Fernando Henrique Cardoso. No texto dele, nessa obra, ele traça o que há de importante na Constituição a Constituição Cidadã de 1988, os direitos, né, as liberdades, liberdade de associação, direito de greve, negociações, que a gente viu ali. Mas uma coisa em particular lhe chama a atenção: pela primeira vez em 100 anos, né, de regime republicano, a terra era vista, a propriedade da terra ou a posse da terra, como de direito social. A questão do direito social deveria falar mais alto do que o direito à propriedade. Não foi assim que funcionou. Aqui a gente termina dizendo que de 1980 a 1990, durante essa década, a burguesia brasileira foi vitoriosa, porque cravou na Constituição o essencial da sua existência como classe para si, e fez valer, obviamente, tudo que ela quis, e evitar o essencial, que seria o direito dos trabalhadores, que eles tiraram da Constituição, como nós vimos isso. Então termina aqui a primeira parte do livro, do Calheiros, e nas outras nós vamos tratar do ano de 90 para frente, que aí a burguesia continua se organizando, expandindo suas organizações, mas atuando de forma completamente diferente, agora por dentro do Estado que ela lutou para construir. Peço aos camaradas que assinem o canal, dêem um like, divulguem, para apoiar o trabalho aqui da discussão a respeito da nova direita, para melhor atuar e combatê-la. Muito obrigado.